E aí, gente, aqui é o Daniel. Eu tô gravando esse vídeo aqui mais como um desabafo do que qualquer outra coisa, né? E esse vídeo é mais pra gente de esquerda, né? De esquerda, centro-esquerda. Mas se você é de direita e quer aqui de paraquedas, pode continuar assistindo, não tem problema, né? E eu tô aqui pra falar dos dois principais candidatos, né? Da esquerda, centro-esquerda, que estão disputando a vaga do segundo turno, que é o Haddad e o Ciro Gomes. E esse vídeo aqui é basicamente para criticar e dizer por que eu acho que o Ciro Gomes é a melhor opção para a centro-esquerda, para ir para o segundo turno e para ser presidente do Brasil. E por que Ciro e não Haddad, né? Nada pessoal meu contra o Haddad, né? Nem conheço a pessoa. Como prefeito de São Paulo fez algumas coisas boas, como a ciclovia e tal. Mas por que ele não é um bom candidato à presidência, não vai ser um bom presidente, na minha opinião? Agora, porque da mesma maneira que a Dilma era um poste do Lula, o Haddad também é outro poste do Lula. Ele é uma pessoa que até poucos meses não era conhecido, em grande escala assim no país, tirando as pessoas de São Paulo, as pessoas mais engajadas, e só tem as intenções de voto que tem porque ele é o candidato do Lula. Para mim, o Haddad ele simboliza um sintoma de um PT acrítico que está chegando agora nessas eleições sem fazer uma autoanálise e nenhuma mudança assim, estrutural significativa para essa eleição. E por que isso é um problema? Porque é um candidato que passa a necessidade de que tem que consultar o Lula lá no presídio em Curitiba para tomar qualquer decisão. Que tipo de presidente forte é esse? Da mesma maneira que a Dilma, em momento de crise, teve que chamar o Lula para ser ministro aqui. Que tipo de presidente vai ser isso? E mesmo que o Haddad seja realmente o dono da campanha dele, que agora ele é o candidato e ele tem autonomia, não é isso que ele está passando para a população quando ele está indo visitar o Lula toda semana, gente. E não é isso que ele vai passar como presidente da República. Mas além disso, dessa questão de presidente forte, presidente fraco, por que o Haddad simboliza mais problemas do que apenas isso? Porque é um PT que está chegando agora, depois de ter passado pelo trauma do impeachment de 2016, ele está subindo no palanque com pessoas com a mesma corja que apoiou o impeachment. O impeachment, que o PT chama de golpe, eu concordo, estão agora subindo no mesmo palanque essas mesmas pessoas. Então como é que você pode denunciar o golpe de 2016 como algo antidemocrático, que afetou o país, e você assume subir no palanque com essas pessoas? Em nome de governabilidade, em nome de alianças políticas? Foram essas mesmas alianças políticas que colocaram Michel Temer como vice da Dilma. Muitos petistas adoram defender, falando que não, o Temer não teria poder nenhum se não fosse o impeachment e tal. Mas foi o PT que colocou Michel Temer lá. Ninguém obrigou o PT a fazer aliança com o PMDB. Ninguém obrigou o PT a colocar o Michel Temer como vice da Dilma, gente. E esses problemas estão desde antes. Eduardo Cunha era presidente da Câmara. Essas alianças que o PT fez, e não só as alianças, mas a própria corrupção que o PT entrou, não houve nenhuma grande autocrítica, ou pelo menos não é uma autocrítica que se refletiu em mudança de comportamento, porque eles estão chegando nessa eleição com as mesmas práticas, até em questão de econômicas. Uma dos carros-chefes da política econômica do PT eram as campeãs nacionais. Odebrecht, grandes empresas que iam alavancar a economia do país. Qual que foi o resultado disso? Lava Jato, virou antro de corrupção. E qual uma das primeiras coisas que o Haddad fala? Que ele vai retomar esse programa. É muita falta de autocrítica, é a palavra que eu sempre fico voltando para definir isso, porque eles estão voltando com algumas mesmas atitudes, sabe? E agora o PT do Haddad diz que vai enfrentar alguns interesses, como por exemplo, vai fazer uma reforma tributária progressista, vai taxar lucros e dividendos das empresas. No entanto, o PT teve 14 anos no governo. O Lula saiu com 86% de popularidade. Podia fazer o que ele quisesse com essa popularidade que ele tinha. Fizeram alguma reforma estrutural? Fizeram reforma agrária, fizeram essa reforma tributária progressista, imposto sobre lucros e dividendos. Fizeram alguma coisa disso? Não fizeram. Eles deixaram esses 14 anos os bancos reinarem em cima da população, deixaram o Brasil se desindustrializar em grande parte, porque surfaram nas commodities, e agora estão falando que vão fazer. Como é que eles vão fazer adotando as mesmas práticas, se mancomunando com as mesmas pessoas que levou o país ao impeachment, que levou o país a esse buraco que a gente está, que é a pior situação econômica que a gente está passando dos últimos 30 anos. Como é que a gente pode confiar nesse partido para fazer as reformas,
para implementar um programa de governo de centro-esquerda para tirar o país desse buraco. E por que o Ciro Gomes eu acho uma melhor alternativa para o país agora? Porque se a gente for parar para ver, os programas dos dois são programas, pelo menos em ideologia, parecidos. São dois programas de centro-esquerda. Então por que eu acho que o Ciro Gomes é melhor para o país nesse momento? Primeiro, a questão da experiência, que o Ciro Gomes tem 40 anos de vida pública, né? Saiu como um dos melhores, do governador mais bem avaliado lá do Ceará, né? Implementou várias políticas positivas, a questão da educação, policlínicas da saúde, etc., coisas que ele quer levar para o resto do Brasil. O Ciro esteve nos governos do PT e justamente se desassociou por não concordar com as alianças que o PT estava fazendo e com a corrupção que ele estava vendo acontecendo lá. Mas por que o Ciro Gomes, como candidato de centro-esquerda, é o candidato que você deve apoiar para colocar esse programa do Brasil? Primeiro porque ele vem estudando essa candidatura já faz há muito tempo e ele tem isso tudo bem estudado. Inclusive o programa do SPC, que é o que caiu na boca do povo, né? É muito bem estudado e ele usa isso como um dos motores para reativar o desenvolvimento do Brasil ao reativar o consumo. Isso é o que o Haddad também tem? Sim, mas por que o programa do Ciro é diferente? Porque ele tem junto disso um programa para o futuro do país, que é um programa nacional de desenvolvimento, que para mim é o programa mais claro de futuro do Brasil, não só para tirar o Brasil da crise, mas dar um novo destino do Brasil. O que eu quero dizer com isso? O programa dele foca muito na questão da industrialização, que o Brasil vem perdendo nos governos do PSDB, mas também nos governos do PT, e esse é um dos focos do Ciro Gomes. Uma das principais coisas que o Ciro fala é a verticalização da produção. Ele fala muito em querer pegar o agronegócio e verticalizar muita da produção que a gente tem aqui, ao invés de só exportar uma coisa, verticalizar, produzir coisas que a gente precisa aqui para o agronegócio, por exemplo, fertilizante, essas coisas. Ele fala em verticalizar complexo industrial da saúde, parar de importar máquina, importar coisa lá do exterior, começar a produzir aqui. Isso é um projeto de desenvolvimento. Isso é algo para gerar emprego, para criar estruturas aqui no Brasil. Um projeto para o futuro. E o Ciro Gomes, ao contrário do PT, uma das primeiras coisas que ele passou a falar foi bater nos bancos. Nas primeiras entrevistas que ele deu, ele foca como grande parte do orçamento é tudo juros e rolagem de dívida para banco. Enquanto isso, o PT passou 14 anos no poder e deixou os banqueiros fazerem o que quiserem. Um dos motivos que as pessoas não estão encralacadas com dívidas é por causa disso. Ciro Gomes, você pode falar que mas eu não acredito que ele vai fazer. Mas ele está batendo nisso desde o início. Questão da reforma tributária. Foi ele o primeiro a propor. Foi ele que está batendo nisso. Lucros e dividendos. Várias propostas, inclusive a própria proposta do SPC, o PT foi copiar depois. O Haddad está copiando agora. A questão das policlínicas da saúde, o Haddad está copiando. Coisa que o PT está falando, mas que não fez. Mais uma vez, Lula saiu com 86% de popularidade, não fez isso, porque que a gente tem que acreditar que o Haddad vai fazer isso? O Ciro Gomes tem essa proposta, está falando nisso já de muito tempo atrás, não é de hoje, e ele é uma pessoa que tem um histórico de cumprir o que ele faz. No Ceará, por exemplo, o imposto já para os mais ricos é o maior que você pode cobrar no Brasil, com 8%, e ele quer aumentar isso para 15%, para justamente gerar essa receita para poder financiar os programas que ele quer implementar aqui no Brasil. Ele é um candidato que tem essa preocupação fiscal, ele é um candidato que fala da onde vai sair o dinheiro de cada programa dele. Então ele não é um candidato que, mas eu não sei, as propostas... Não, é tudo muito bem embasado e tudo muito bem pensado. Então, as propostas do Ciro Gomes estão muito mais bem estruturadas, muito mais bem pensadas e... Vindo do Ciro Gomes, que é uma pessoa que tem uma liderança forte, ao contrário do Haddad, passa essa imagem de que ele precisa consultar o Lula, o Ciro não. O Ciro é uma pessoa que ele é uma liderança nele mesmo. Por que isso é importante agora pro Brasil? Porque o Brasil precisa de um caminho para seguir, para sair desse buraco que a gente se encontra. E essa questão dele governar, essa questão do programa de desenvolvimento que ele tem, o Ciro Gomes pode fazer sem as mesmas alianças que o PT fez. O PT está fazendo agora as mesmas alianças com o PMDB, com esses partidos e com partidos e figuras que apoiaram o impeachment da Dilma. Claro que o Ciro vai precisar governar com pessoas que se opõem a ele, pessoas que apoiaram o impeachment também, mas a dinâmica, o Ciro não está subindo em palanque com essas pessoas, não está se aliando com figuras como Sarney, por exemplo. E ele é uma pessoa com vivência política, o cara sabe como é que o jogo funciona e sabe como fazer as propostas dele serem implementadas. Coisa que o Haddad, infelizmente, ele não tem essa vivência política que o Ciro Gomes tem. E mais do que isso, mesmo que você ache que, mas eu acho as propostas um pouco parecidas, mas eu simpatizo mais com o Haddad, eu quero mais porque o Lula foi injustiçado. Gente, vamos pensar aqui. O antipetismo, que muita gente critica, gente como eu, gente como Ciro Gomes, de aderir ao antipetismo, de odiar ao PT. Na minha visão, eu e pessoas como Ciro,
pessoas como Ciro, mas o símbolo na campanha dele simboliza isso. Eu acho que simboliza uma crítica da esquerda, não necessariamente mais à esquerda, mas uma crítica de esquerda ao governo do PT, ao que o PT tem feito nesses 14 anos. É uma crítica nossa, porque a gente vê essas questões da corrupção, essas questões fisiológicas do PT, e a gente critica. E muita gente, muitos petistas que eu vejo online, principalmente, não conseguem ver. Eles veem um PT como um pobre injustiçado, de um ódio antipetista, mas esse ódio antipetista existe mesmo, realmente. Tanto que a grande parte da candidatura do Bolsonaro é composta por esse elemento anti-PT. Mas vamos dizer que você, mas eu não gosto do Ciro, eu não simpatizo com ele e vou votar no Haddad. O Haddad, só pelo fato dele ser do PT, terá muito mais dificuldade em implementar essa agenda de centro-esquerda do que o Ciro Gomes, pelo fato dele ser PT, justamente porque existe esse antipetismo. É só você pegar a propaganda do Alckmin, a propaganda do Bolsonaro. O que eles pregam? É o antipetismo. O PSDB, basicamente, nos últimos 14 anos, vem pregando o antipetismo como plataforma de governo. É o que eles têm para propor. Então, se o Haddad vencer a presidência, quando ele chegar lá, o PSDB e outros partidos que estão bancando no antipetismo jamais poderão trabalhar com ele, senão eles vão perder o eleitorado que votou neles. Por exemplo, o PSDB, principalmente com as propagandas que eles estão fazendo, nunca vai fazer um acordo com o PT em alguns pontos. Porque se eles fizerem isso, eles vão perder os últimos eleitores que ele tem para o Bolsonaro de vez. Ao mesmo tempo, eles podem fazer um acordo com o Ciro Gomes, pelo simples fato do Ciro Gomes não ser parte do PT, apesar deles terem programas similares. Então, por exemplo, o Ciro Gomes propõe o IVA. O Alckmin também defende o IVA. Mas vamos dizer que o Haddad, no eventual governo dele, propõe o IVA também. O PSDB não vai apoiar, pelo simples fato do Haddad e do PT terem proposto. Mas se o Ciro Gomes propor, é algo que o PSDB pode negociar, algo que o Haddad não vai conseguir fazer. Então, se você está preocupado, como eu estou preocupado, em implementar uma agenda de centro-esquerda, uma agenda de desenvolvimento, que foque, que remova as reformas do Temer, que restaurem o emprego, que restaurem o desenvolvimento do país, que coloque o país num caminho para o futuro, eu estou preocupado na implementação dessas propostas, nesse plano de governo. O Ciro Gomes é a pessoa que tem o preparo, tem o estudo, tem o projeto mais bem estruturado e a capacidade de implementar esse projeto para tirar o Brasil desse buraco. E se você é como eu e você acredita que um projeto de centro-esquerda é necessário para tirar o Brasil desse buraco que a gente se encontra, gerar desenvolvimento, gerar reindustrialização, gerar emprego sem tirar os direitos da população, então para mim a única opção que sobra é o Ciro Gomes, porque eu não posso confiar num partido que até o último momento insistiu que o Lula seria candidato, quando todo mundo sabia que ele não poderia ser, insistindo nisso tudo para eleger deputado, senador e agora eleger presidente. Um partido que está insistindo nos mesmos erros, que claramente não aprendeu com o passado e que está agora querendo se eleger mais uma vez. Um é um projeto de poder e o outro é um projeto de país, um projeto para o futuro. E você pode ter a crítica que você quiser do Ciro Gomes, mas eu acho que qualquer pessoa racional pode afirmar que esse é um cara que está preocupado seriamente com o futuro do país. E ele, para mim, é a pessoa que vai conseguir implementar de fato essa agenda que a gente precisa para sair do buraco. E eu espero que a gente possa evitar, né, como o Marx fala, a história se repete primeiro como tragédia e depois como farsa, né? E o PT agora está repetindo a história. O próprio logo deles é "Vamos ser felizes de novo", como era na época do Lula. E a história não se repete. E eles estão querendo repetir a história, elegendo mais um poste, voltando com essa história. Isso, para mim, não pode dar certo pro país.